aí galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui da série Organização para Empreendedores e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre planejamentos. Planejamento é uma coisa muito importante no nosso negócio porque quando a gente começa a empreender, a gente pensa na formatação, na estrutura da empresa, CNPJ, documentos, conta jurídica e tudo mais, até pensa no plano de negócios, no plano de marketing, no cliente ideal, né, que a gente quer trabalhar, mas esquece de fazer essa revisão de tempos em tempos. Então, uma coisa para você ficar em mente, que você que é empreendedor, é que planejamento não é só no início do seu negócio, não é só lá no início que você vai fazer um plano de negócios, pensar no seu plano de marketing, fazer análise das suas metas, não é só ali. Você tem que fazer planejamento de tempos em tempos para poder ir, sabe aquela história que eu falei para vocês? De afiar o machado, conhecer um pouquinho mais, porque se você parar para pensar, se você for fazer o seu planejamento a cada 3 meses dentro do seu negócio, você vai ver quais foram as coisas que aconteceram, que deram certo nesses últimos meses, que deram errado nesses últimos meses, quais metas que você alcançou, quais que não alcançou. E essa revisão vai permitindo você de entender melhor o seu sistema, lembra que eu falei de sistema? E compreender quais são as atitudes que você precisa fazer para otimizar o seu trabalho, para crescer no seu negócio, quais projetos que merecem a sua atenção. Então, com esse corre-corre que a gente tem no dia a dia, né, principalmente empreendedores que fazem muitas coisas e tem as outras coisas da vida para lidar, a gente pode cair naquela questão de ficar resolvendo o que está aparecendo na agora, né? Então acaba caindo na urgência, né? Aquela coisa de vou fazer o que está mais na frente aqui no meu radar e aqueles projetos mais importantes ficam na gaveta, não conseguem evoluir. Então, nesse sentido, o planejamento ajuda muito, porque o planejamento ele faz com que a gente consiga enxergar o próximo passo e consiga colocar esses projetos que são importantes, que talvez eles sejam concluídos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas no dia a dia pequenos passinhos são necessários. Um exemplo disso que eu posso dar para vocês é, eu fui escrever um livro, né, esse ano de 2018, eu lancei o meu primeiro livro, mas esse projeto, ele começou a partir do momento que eu coloquei no meu planejamento, quero escrever um livro sobre o assunto tal até a data tal. Eu determinei uma meta. Essa meta eu coloquei como uma meta a ser realizada em até 2 anos. Então, ao longo desses 2 anos, eu fui pensando em uma série de projetos que me permitiram realizar o livro. Pensar numa consultoria de escrita para me ajudar, fazer o primeiro rascunho, pensar na diagramação, entender todos os pontos que eu realmente precisei para colocar esse projeto do livro para funcionar. Então, assim, dicas para o seu planejamento. Como que você pode fazer o seu planejamento empresarial? O planejamento empresarial, ele tem uma série de coisas que você precisa levar em consideração, né? Mas nessas revisões, vamos pensar aí a cada 3 meses, né? O ideal é que você faça um plano pensando a longo prazo, né? Um plano de visão da sua empresa que está relacionado aos valores, né, da sua empresa, a missão que você tem com o seu negócio. Então é legal fazer esse planejamento de visão e é legal também que esteja alinhado com os seus próprios valores, porque afinal, antes de qualquer empreendimento existe um empreendedor e geralmente, principalmente para quem está trabalhando com negócios de propósito, entender quais que são essas motivações, né, por trás, esses valores que estão por trás do negócio são prioridades, né? Então você colocar isso numa linha do tempo, enxergando esse planejamento de visão é muito importante. Eu recomendo, inclusive, que você deixe essas datas na sua agenda, de fazer o seu plano anual, de fazer os planos trimestrais, para você fazer essa análise, tá? Então a gente começa por esse planejamento de visão, entendendo até onde a gente quer chegar. Aí vem uma dúvida muito interessante de muitas pessoas que, né, vêm trazer as perguntas, muitos empreendedores que falam: Gabi, eu tenho uma dificuldade imensa de planejar conteúdo. Porque eu preciso colocar conteúdo para vender na internet, para mostrar minhas coisas, para, né, as pessoas alcançarem e descobrirem o que eu faço e me conhecerem e se conectarem com o meu trabalho, né? Só que aí, gente, um ponto importante é, o seu planejamento não começa no conteúdo. O seu planejamento, coisas que eu aprendi com o meu mentor, alô Chico Montenegro, se estiver vendo esse vídeo, um beijo aí pra você. O Chico me ensinou que os nossos planejamentos, eles devem estar pautados ali nas finanças, nas vendas, porque venda, gente, é posicionamento, venda é transformação e é a venda que traz esse shift para o nosso negócio, né? Então, quando a gente estiver pensando no planejamento, faz esse planejamento de visão,
Estipula as suas metas e depois vem analisar um pouquinho do seu planejamento de finanças. Quanto que você pretende ganhar no próximo trimestre, no próximo semestre? Qual que é o rendimento que você quer ter com determinado produto? Então faça um plano de finanças e estipule metas anuais, mensais e até semanais, por que não? Se você trabalhar com campanhas, né, você pode colocar ali esses planejamentos semanais aí como norte para você orientar o que você vai colocar no Instagram, o que você vai colocar no YouTube, o que você vai colocar no Facebook, enfim, né? Então, parta desse planejamento de visão e vá para o planejamento de finanças, porque o planejamento de finanças, inclusive, tem muita relação com o seu planejamento de tempo, aonde você vai dedicar o seu tempo para obter o rendimento, né, que você está buscando, para obter a lucratividade que você está buscando. Então, o próximo passo do seu planejamento é fazer um planejamento de finanças. Eu iria depois para um plano mais criativo. O que seria esse plano criativo? Olhar esse cenário, essa visão, olhar esse plano de finanças e entender o que eu posso criar, o que eu posso desenvolver, passar para as pessoas que estão me acompanhando para trazer esse lucro que eu estou buscando, né? Então, esse planejamento criativo envolve entender o que você vai criar, quais são os produtos novos, o que você vai mudar, fazer diferente, qual que é o valor que você vai entregar para o mundo. Eu acho que o planejamento de criatividade está muito ligado a isso daí. Uma outra coisa que eu adicionaria nesse planejamento, que para mim faz muita diferença, porque eu decidi ter um fluxo mais nômade, né, de viajar e trabalhar, é fazer um planejamento de viagens. Muitos empreendedores não se programam para tirar férias e acabam ficando com longos períodos sem descanso. Então eu acho muito bacana fazer um planejamento de viagens também, principalmente se você tiver filhos, né? Porque na época de férias dos seus filhos, eles estarão em casa, as mães me falam muito isso, né, que é mais complicado de conciliar o trabalho quando as crianças estão de férias em casa. Então é interessante que você já se programe para esses períodos, para entender assim, bem, nessas épocas então eu vou diminuir a carga horária, ou então eu vou já me planejar para alguns meses antes, vender um produto que vai assegurar que nessas férias eu vou ficar mais tranquilo. É claro que assim, nos primeiros anos do nosso negócio é mais complicado a gente fazer esse planejamento, até porque a gente, né, trabalha aí quase que de maneira integral. Mas com o passar do tempo, vai fazendo essa análise. E se você está no início do seu negócio, olha que oportunidade boa de você já pensar no seu planejamento considerando os seus períodos de descanso. Isso é essencial, porque muitas pessoas acabam que se sentem sobrecarregadas, estafadas, e quando a gente não se preocupa com esse período de descanso, mesmo o descanso deliberado, né, que está relacionado a cochilos, a intervalos ali no meio do nosso dia, isso é importante da gente incluir, né? Então, planejamento de viagens é um outro planejamento que a gente precisa pensar e que está relacionado àquele planejamento de finanças que eu comentei logo no início aqui. Outro ponto para a gente pensar no planejamento é o planejamento de campanhas, de vendas e de conteúdo. Muita gente começa a colocar conteúdo na internet, vai colocando conteúdo e não vende, né? E isso acaba que, gente, conteúdo dá trabalho para fazer. Se você não fizer um planejamento do seu conteúdo, talvez você esteja produzindo e não tendo retorno algum em relação a isso. Então, o que eu recomendo é o seguinte: pense nas finanças, pense na criatividade, entenda qual que é o valor que você quer colocar, entenda qual que é o retorno que você quer obter disso financeiramente, de reconhecimento, enfim, de posicionamento, inclusive, né? E comece a falar no seu conteúdo de coisas que estão relacionadas a esse assunto para que as pessoas possam se conectar com o que você está falando e entender, legal, essa pessoa fala sobre isso, essa pessoa tem conhecimento sobre isso, e o que ela tem que ela pode me ajudar então a chegar no próximo passo? O conteúdo, ele é uma pequena vitória já para o seu cliente, né? Talvez para o seu futuro cliente. As pessoas ainda têm a sensação do seguidor, né? Quando você está pensando no seu negócio, pense em clientes, né? O seguidor, ele tá num momento ali que você tá namorando aquele seguidor para em algum momento ele confiar no seu trabalho e acabar virando seu cliente, virando seu amigo, por que não, no final das contas, né? Principalmente em negócios aí de propósito como o meu, que tá relacionado a ajudar outras pessoas, eu gosto de criar essa conexão. Então você vê, todo esse conteúdo que eu preparo para vocês, eu tento trazer informações de qualidade que agreguem valor aos produtos que eu também trago. Então é uma informação que você já obtém, né, alguma transformação através dessas dicas, mas que se você quiser dar o próximo passo, eu estarei aqui com um produto que vai poder, né, abraçar você e te ajudar nessa jornada
no que você precisar. Então, para o seu planejamento empresarial, essa é a forma que eu faço, né? Mas para o seu planejamento empresarial, considere algumas dessas coisas: seu planejamento de visão, seu planejamento de finanças, seu plano criativo, o seu plano de viagens, o seu plano de venda, suas expectativas de venda, quais são os produtos que você quer colocar, estipule aí quais são as campanhas que você quer, né, fazer com o seu público, e aí sim, qual o conteúdo que você tem que vai agregar nessas campanhas, que vai levar para venda, que vai levar para conexão com o seu cliente, tá bom? Dicas para empreendedores que são muito legais relacionadas a planejamento. Você encontra também no Meninas da Firma, que é o meu projeto com a Karina Francis, Renata Guimarães e Vivi Cardinale, onde a gente fala sobre empreendedorismo feminino, uma rede de suporte para você que está se sentindo sozinha, não sabe como caminhar muito bem. E vale para meninos da firma também, que tenham mais interesse em saber sobre esse mundo, esse universo do empreendedorismo que é tão rico. Então, aqui fica minhas dicas sobre planejamento. Se quiser saber mais, vai lá no Meninas da Firma, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu e no Meninas da Firma também pra gente, né, conversar um pouquinho mais sobre esse assunto por lá. Um beijo e até a próxima!